E aí, beleza? Eu sou Eric Wender, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um aulão sobre como interceptar funções nativas do Node.js para trafegar dados criptografados entre arquivos usando o Design Pattern Decorator. Deixa eu te explicar a ideia da parada. Sabe quando você lê e escreve arquivos no Node.js? Nós vamos simular que já existe uma aplicação que faça isso usando o FS, lá do Node.js. Nós vamos sobrescrever os métodos readFile e writeFile de dentro do módulo. Assim, toda vez que algum método usar o writeFile para salvar um arquivo, nós vamos interceptar essa função, criptografar o dado e deixar o fluxo continuar salvando o arquivo. Se alguém acessar esses arquivos diretamente, eles vão estar ilegíveis, porque vão estar tudo criptografado. Para pegar o conteúdo legível desses arquivos, nós vamos interceptar a chamada do readFile. Depois que ele pegar o conteúdo criptografado do arquivo, nós vamos chamar a função para fazer o processo reverso, descriptografando e devolvendo o dado legível a quem chamou. Animal, não? Claro que é muito conteúdo avançado para assimilar de uma vez, então eu separei várias palavras-chave do JavaScript para dar aquela turbinada nos seus conhecimentos sobre a linguagem e, claro, conhecimentos extremamente importantes sobre o que nós faremos hoje. E para você que quer dar aquela turbinada nos conhecimentos, aqui na descrição tem um link do meu site de treinamentos. Eu tô agrupando lá todos os meus novos produtos e treinamentos gratuitos para você elevar o seu nível técnico. E claro, já vou pedir para você clicar no botão like e se inscrever. Toda semana tem conteúdo exclusivo aqui, eu não quero que você fique de fora. Para fazer a demonstração de hoje, é recomendado que você tenha instalado na sua máquina o Node.js na versão mais recente. Aqui na minha máquina eu estou usando o Node.js na versão 15. Falando um pouco sobre a teoria da parada, o Design Pattern Decorator é um padrão extremamente usado mundo afora. A ideia dele é adicionar comportamento a funções existentes. Se você já trabalhou com mirrors, gateways ou até interceptors, todos esses nomes acabam sendo a mesma coisa que o decorator. Trazendo para o nosso contexto, nós vamos adicionar um decorator no módulo FS para adicionar comportamento para o read e o write file. Sobre o coração da aplicação, eu escolhi os algoritmos de criptografia mais simples e fáceis de trabalhar possíveis. Aqui na descrição tem um comando bem legal para você conhecer outras opções de algoritmos. Essa aula não é focada em mostrar como você pode aplicar o melhor algoritmo de criptografia no seu trabalho, mas sim te mostrar o poder e passo a passo para criptografar os dados trafegados nessas funções. Nós vamos usar a especificação Advanced Encryption Standard, ou AES. Essa é uma especificação criada para padronizar a encriptação de dados eletrônicos. O AES trabalha com dois diferentes modos, com uma ou duas chaves de encriptação. Para facilitar, nós vamos usar somente uma chave a partir do módulo ECB, ou Electronic Code Book. Como eu disse, nesse módulo nós usamos somente uma chave de entrada. Pense nela como uma senha. O texto de entrada vai ser dividido em blocos e cada bloco é encriptado baseado na senha que você definiu. Assim você pode já reparar que, dado o mesmo conteúdo e a mesma chave, o código gerado vai ser sempre o mesmo. Tá bom de teoria já, né? Chega de falar então e bora pra dentro. Bom, só para garantir as versões, tô com o Node.js na versão 15 aqui para a gente poder trabalhar com tudo isso. Para começar, vamos criar já a pastinha do nosso projeto. Então eu vou chamar de Encrypt Decrypt File e dentro dessa pastinha, para a gente sempre começar do zero, vou dar um npm init. Beleza, então já vou inicializar. Se a gente olhar lá, já tem um package JSON dentro dele. Vamos fazer o quê? Já vamos instalar o NodeMon também para ter live reload no nosso código. Beleza, já vamos adicionar esse script aqui. Então vou chamar ele de dev. E daqui a pouco a gente cria, né? Mas eu vou falar que ele vai rodar em cima de uma index. Então eu vou falar o seguinte. Vou usar o npx para ele usar o NodeMon, que está dentro da nossa pasta Node Modules, né? Então o npx vai apontar para lá. E vai ser o nosso index.js. Com isso, o que a gente vai fazer? Vamos criar já as nossas pastinhas. Então vou criar a pasta src. Vou criar um arquivo chamado index.js. Então ele vai bater na index e a index vai chamar quem estiver lá dentro. Vou criar mais um arquivo agora dentro da source e chamar ele de app.js. Vou falar que é a nossa aplicação. Então o index é como se você estivesse fazendo o setup de tudo e o app seja realmente o programa que a gente quer rodar. Vamos pensar primeiro o que a gente quer tentar interceptar, né? Antes da gente falar sobre toda mais teoria ou de repente a gente explicar mais a prática de tudo isso. Primeiro de tudo, a gente vai trabalhar com o FS, né? Então vamos importar lá do FS. Vou dar um require no FS e vou pegar o promises, né? Pra gente trabalhar sempre com promises. E aí eu vou chamar o que essa função? Eu vou chamar ele de async function run.
E em seguida eu já dou um módulo exports nessa run. Vou deixar ele dentro de objeto, que se a gente quiser exportar mais funções, a gente pode exportar lá também. Beleza, então qual que é a nossa ideia principal? É a gente ter um arquivo, e esse arquivo vai ser gerado com um dado, né? Só que na hora que a gente gerar esse dado, ele vai ter que ser criptografado, né? A gente não vai ter acesso ao conteúdo dele, né? A gente vai só conseguir ver um monte de número muito doido. Beleza? Mas para que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai simular uma função que ela vai ser aí a função que já estaria rodando no sistema, né? Imagina que esse é um sistema legado e a gente quer alterar o comportamento dessa função inteira sem ter que reimplementar alguma coisa aqui, ou sem ter que lembrar aonde que estão chamando essas funções. Eu vou falar que o meu text vai ser, sei lá, é agora, aí sim. E vou dar um new date.choosestring, só para ele gerar um conteúdo diferente toda vez, né? Fica melhor. Vou pegar aqui também e vou falar o seguinte, o meu file target, né? Então qual que vai ser o nome do arquivo que vai ser gerado? Sei lá, coloca aí, super secure file.txt.enc. Por que é esse NC? Porque aí no sistema operacional ele já sabe que é encriptado, né? Aí já fica mais bonitinho o ícone também. Vou dar já um console.log, né? Só para falar o que está acontecendo. Então, ó, ele está dando um writing file to file target. Beleza? Em seguida, aí sim, a gente pode escrever esse cara. Então, vou pegar o promises, vou dar um write file. Vai ser no quem? Vai ser no file target e no nosso text. Em seguida, eu já vou listar o dado que está lá dentro. Então, vou dar um console.log e vou falar o seguinte. Vou falar que o dado decriptado, né? Por enquanto ele vai estar encriptado, né? Mas daqui a pouco a gente mexe, né? Vai ser o quê? Vai ser o promises.readFile. E vou passar quem? Vai ser o nosso file target, certo? Em seguida, dar um console.log finished. Beleza? Então, ó, a gente vai escrever com o write_file e a gente vai ler com o readFile. Se você quer saber sobre performance, como ler terabytes de informações usando o Node.js, tem um vídeo aqui no canal também sobre isso, né? Nosso objetivo hoje é mostrar uma forma mais simples. Bom, uma vez que a gente tem isso, vamos chamar na index agora para a gente ver se está tudo ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou importar esse app aí, vai ser o require da src app. E eu vou criar uma função já que ela se auto-executa, né? Então a gente já fez um vídeo aqui no canal sobre as IFEs, né? Sobre como criar uma função que auto se executa. Eu vou deixar aí por enquanto para não perder tanto tempo. E vou chamar o run direto dele. Com isso, o que ele vai fazer? Ele vai criar o arquivo no nosso diretório e já vai criar com um texto que a gente quer definir. Então, ó, vou salvar e vou pôr para rodar. Então, ó, vou dar um npm run dev, que é o script que a gente criou dentro da package JSON. Perfeito, ó, ele falou que ele conseguiu decriptar o texto lá e gerou o arquivão pra gente, né? Boa, tá tudo certinho. E ele gerou lá, ó, o aqui agora e gerou com ele, né? Que o NodeMon ele vai ficar reiniciando aí toda vez que a gente for alterar esse arquivo. Tá gerando, só que qual é o nosso objetivo? É salvar esse dado encriptado, né? Esse dado aí, ele tem que ficar ilegível para as pessoas verem aí. Aqui, se você quiser, pode dar um ponto to string, né, no final, que aí você consegue ver o conteúdo mesmo, né? Então, ó, vou dar um run dev. Aí sim, ó, agora apareceu, ó. Perfeito, é isso aí que a gente precisa. Vamos criar agora a nossa classe aí pra gente trabalhar com criptografia, né? Então eu vou chamar ele de crypto helper.js. Então eu vou fazer o quê? Vou criar uma class, vou chamar ele de crypto helper, e no construtor eu vou receber aí a CryptoKey, né? Lembra que a gente falou que a gente vai ter que criar uma senha e a partir dessa senha que a gente vai gerar as nossas chaves? Então eu vou chamar ele de CryptoKey, né? E repara, não estou instalando nada, né, cara? Estou usando tudo nativo do Node.js. Então vamos lembrar de algumas coisas. A gente vai precisar trabalhar com alguns algoritmos aí dentro do nosso projeto. Se você tiver um sistema baseado em Unix, vamos aqui para o terminal, ó. Se você rodar o open, SSL, list, menos, cipher, algorithms, então você consegue ver todos os algoritmos disponíveis para você trabalhar. Já vou te mostrar alguns desses comandos, para você não se assustar com essas nomenclaturas muito doidas. Eu sei que eu falei bastante teoria no começo do vídeo, né, mas eu vou recapitulando porque eu sei que é bastante coisa. Então, primeiro, a gente falou que era o AES, certo? A gente vai usar o AES 192, beleza? O que significa? Bom, o AES é o quê? É o Advanced Encryption Standard, certo? Que é o padrão de criptografia aí. O que mais? Ah, faltou aqui o ECB, né? Que aí eu já explico também. O que mais, mano? Pô, esse 192 são os bits, né, mano? Então, bits da chave. Perfeito. Então, o que isso significa? Que a gente vai ter que ter uma chave de 24 caracteres
Por quê? A gente tem que fazer aí o cálculo para transformar esse número em bit, né? Como é que a gente faz? A gente faz vezes 8, né? Então, 24 vezes 8 dá exatamente os 192 bits que a gente precisa. Então, a gente tem que criar obrigatoriamente uma chave que tenha exatamente 192 bits. Que nada mais é um texto aí que tenha 24 caracteres. Esse ECB é aquele modo de criptografia que eu te falei. Lembra que um a gente precisava de duas chaves e o outro a gente só precisava de uma? Então, esse aí a gente vai precisar só de uma. O ECB é o quê? É o Electronic Codebook, beleza? Que ele é o mais simples para o nosso exemplo. Então, em produção, você pode escolher o melhor algoritmo aí, de acordo com as regras de segurança da sua empresa. E eu já vou deixar aqui anotado também como que era aquele comando, né, para não esquecer. Então, ó, para saber a infinidade de algoritmos disponíveis, como é que era? O Open SSL menos Cipher algoritmo, certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí, beleza? Então, ó, se a gente olhar, ó, ES192 está aqui, ó, tá vendo? E tem outras opções também, 256. Então, o que vai mudar nesse número aqui é a quantidade de bits da chave. Com isso em mente, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma propriedade chamada cryptoconfig, para a gente reutilizar em todos os algoritmos. E, ó, essa cryptoconfig, para que eu vou fazer isso? Porque imagina, sei lá, a gente tem uma função chamada, sei lá, crypt. Aí a gente teria que passar, por exemplo, o algoritmo, né? Qual que é o algoritmo que a gente escolheu? É esse AES1CB aqui. Beleza, aqui de repente a gente precisaria ter, a gente precisa passar a chave. Então teria que, sei lá, passar a chave aqui e um outro teria que passar as options, que seja. Pra gente não ter que ficar passando toda vez isso aqui, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de transformar esses caras em um array e aí eu uso o destructuring pra jogar esses caras dentro da função. Nossa, como que faz isso? Olha que legal, ó. A gente vai usar o Object Values e aí eu vou definir o nome das chaves. Só que o Values vai pegar só os valores dessas chaves. Então, o algoritmo aqui, as chaves que a gente vai definir, então, ó, algoritmo. Qual que é o algoritmo? É esse AES192B, certo? O que mais? Vai ser a CryptoKey. O que mais que a gente precisa? Bom, como a gente vai usar um cara que só tem uma chave só, eu vou falar aqui o nosso Initialization Vector Key vai ser null, né, mano? Porque eu quero que não tenha uma segunda chave, né? Se tivesse uma chave, a gente definia aqui também e mudaria o nome do algoritmo, né? Mas nesse caso a gente não vai colocar. Se eu não me engano, esse algoritmo ele aceita duas chaves também, mas eu vou usar só uma para não complicar a cabeça. Uma vez que a gente fez o Object Values, só lembrando que ele vai pegar só o que tiver na frente, né? Então vai pegar o valor do CryptoKey e vai pegar o null. Então, quando eu for chamar a função, ele vai pegar esse array e vai pegar cada um desses valores e colocar dentro de uma posição, né? Como se eu estivesse falando, ó, esse aqui é o algoritmo, vírgula, a chave, vírgula, aqui. Vou fazer na prática agora, acho que vai ficar um pouco mais simples, mas vou deixar comentado aqui só para você lembrar como é que funciona isso aí, porque é uma coisa legal do que ficar definindo array e a gente não definir, né? Imagina se a gente tivesse que definir um array assim, né? Que isso aqui diz pra gente, né? Não sabe bem que isso aqui é algoritmo, que isso aqui, de repente, é alguma outra chave. Vou criar aqui primeiro um método estático, né, mano? Vou chamar ele de static async, vou chamar ele de setup. Por quê? Porque ele vai chegar e vai receber a CryptoKey e vai devolver a instância aí do nosso CryptoHelper, né? Então isso aqui vai ser a Factor, outro padrão de projeto bem conhecido também. Vamos fazer o seguinte agora, vamos lá para index e vamos chamar ele só para a gente ter certeza que tá tudo rodando certinho. Então eu vou fazer o quê? Vou dar um const CryptoHelp, down require, vai na source CryptoHelp. Em seguida a gente vai falar o quê? A gente vai dar um const CryptoHelper, vai ser igual a CryptoHelper.setup, né? Que é o nome da função que a gente tinha criado lá. O que o setup precisa, né? Olha o que o setup precisa. Ele precisa da CryptoKey. Só tem que lembrar também de dar o módulo export, né? Senão vai dar problema. Beleza, agora sim, ó. Tá com o setup, então vamos criar o config. Então, ó, vou dar um const config. E aí, o que a gente tem que passar? Tem que passar aquela chave em 24 caracteres, né? Porque o nosso algoritmo lá, ele obrigatoriamente precisa de 192 bytes. Então, vou colocar aqui de novo para você não esquecer, mano. AES 192. Então, são 24 caracteres vezes 8, né? Que vai ser igual a 192 bits. Vou colocar aqui, então, uma CryptoKey. Então, ó, vou colocar lá, então, minha senha super segura, né, mano? Tem que lembrar aí, ó, tem que ter exatamente 24 caracteres, né? Pode trocar se você quiser, mas mantém isso aí porque é o tipo de algoritmo que a gente está trabalhando. Em seguida, manda o config para dentro do nosso CryptoHelper e aparentemente é isso por enquanto. Beleza, Eric, mas tá meio confuso ainda, né, cara? Por que a gente tá definindo chaves, né? Vamos pegar um exemplo? Vou pegar essa mesma chave aqui que a gente tá.
e vou abrir um site aqui, ó. Esse site tá aqui na descrição se você quiser dar uma olhada. Mas se você não quiser testar, ele não precisa por enquanto. Bom, vamos se concentrar aqui, ó. Aqui a gente tem o dado aí para ser encriptado. Então eu vou falar assim que ele vai ser um hello world. Qual que é o mode, mano? Olha lá, ó, o CBC e o EBC, certo? Qual que é o que a gente tá usando? Pô, se você não lembra, olha lá no nosso algoritmo, ó. No nosso algoritmo é o quê? É o ECB. Por quê? Porque é uma chave única. Se eu selecionar aqui, ó, o CBC, ele vai pedir a outra chave também. Então, ó, é o ECB. Quantos bits? É 192. Beleza, mano. Qual que é a nossa chave? É a chave super segura. E aí, a chamada você pode escolher entre base 64 ou hexadecimal, né? Vou deixar a base 64. E ó, ele gerou aí um texto criptografado, certo? Como é que a gente faz o processo reverso? A gente coloca esse mesmo texto aqui, vai ser ECB também. Aqui, ó, 192, qual que é a chave? A chave tem que ser a chave que você definiu. Então, ó, ele vai decriptar. Só que repare, ele gerou um outro base 64 doidão aqui, que ainda não é o nosso texto, certo? Por quê? Porque o base 64 é como se fosse um hash, né? A gente consegue voltar ele sem ter uma chave de criptografia. Para decodificar, propriamente dito, aí a gente clica em decodificar e aí a gente tem o nosso texto propriamente dito. Então é isso aqui que a gente vai automatizar na nossa aplicação. Toda vez que alguém precisar criar um arquivo, a gente vai codificar o conteúdo, salvar no arquivo e depois quando a gente for ler, a gente faz o processo reverso para saber o conteúdo. Eu tô no nível, né, maluco? Beleza, então vamos lá. Como é que a gente faz para encriptar dados no Node.js, né? Bom, primeiro de tudo, cria uma função aí chamada async encrypt, certo? E ele vai receber os dados do cliente aí. Agora, vamos importar os métodos que a gente precisa. Então, o que eu preciso lá de dentro do nosso Crypto, né? Então, o Crypto é um modo nativo do Node.js para poder fazer isso. A gente vai usar o Create Cipher IV, né? Que é o IV aqui, que é para trabalhar com os vetores, né? Para trabalhar também com chaves intermediárias e etc. Beleza, maluco. Agora, o que a gente fez aqui vai fazer sentido para você. Por quê? Olha que bacana. A gente vai falar que o nosso cipher, né, o nosso código, vai ser o create cipher IV. O que ele vai receber? Ó? Olha que bacana. Ó, ele recebe o algoritmo e a chave. Lembra que eu falei que a gente fez isso aqui? Ó? Algoritmo, chave. Então o que a gente precisa fazer? Como esse cara aqui é um array, a gente só desestrutura ele para dentro desse cara. E aí não precisa ficar passando parâmetro a parâmetro para a função. Né? Então agora a gente pode usar tanto para o encriptar como o descriptografar aí pra gente. Vamos ver como isso funciona. Então, ó, vou dar um return cipher, ponto. Vou deixar esse ponto aqui embaixo, né? Fica mais fácil. Vai ser o quê? Vai ser update, vou passar o data. E aí, ó, eu vou passar o TF8, né? Que é o valor que ele está, né, cara? Aonde que ele tá? Em qual formato, né? Qual o encode que o data vai vir? Então, por padrão, nossos sistemas brasileiros são o TF8, né? E para que a gente quer? A gente quer que ele seja a base 64. Ô, Eric, mas de onde você tirou a base 64? Olha lá no site, ó. No site tem aqui em cima, ó. Base 64 ou hexadecimal. Então aqui tem as duas opções. Se você quiser colocar aqui também, pode ser base 64 ou hex. Então quando a gente faz isso, ele agenda uma execução em segundo plano, e aí a gente fala para ele dar um concat, e aí a gente vai falar o quê? Com esse buffer que ele retornou, a gente vai falar que ele vai encerrar, né, o código de criptografia dele. Então a gente usa o final para falar assim, olha, esse código já está completo, e eu quero que esse final seja também no mesmo formato, né, no nosso encoding padrão aqui, que é o base 64. Com isso a gente já tem o nosso código, cara. Com isso ele já vai gerar aí o nosso objeto e a gente já pode testar. Então, ó, vou salvar, vamos só deixar a aplicação rodando. Beleza, tá rodando. Então o que a gente precisa fazer? Coloca o await antes do CryptoHelper, né? Porque o setup, ele é uma promise. E aí a gente pode fazer o result, né? Então, ó, o result vai ser o quê? Vai ser o await CryptoHelper.encrypt, né? E a gente pode passar um texto, sei lá, pode passar, ó, vamos passar aquele mesmo Hello World pra gente ver se ele vai gerar o mesmo código, né? Passar exatamente como tava aqui, ó, Hello World. Beleza? E vou dar um console.log nesse result. Vamos ver o que ele traz lá. Então, ó, ele trouxe um hash. Será que é o mesmo hash? Ó, vou dar um Ctrl F aqui, ó. Exatamente o mesmo hash, beleza? Por que tá gerando o mesmo hash? Porque a gente só tem uma chave, né? Se a gente quisesse que essa saída fosse randomizada, né? Fosse diferente, a gente poderia usar um algoritmo com duas chaves. E aí essa saída sempre seria diferente, né? Fica difícil para o atacante identificar, de repente, algum padrão aí de criptografia para encontrar sua senha. Bom, vamos fazer agora o processo contrário, né? Vamos fazer o decrypt, né? Vou deixar esse result aí. E o decrypt? Pô, o decrypt é mais fácil ainda, né, mano?
Vou fazer o decrypt agora. Vai receber também o dado, né? Só que agora o dado vai ser criptografado. E agora, no lugar do create, né? A gente vai chamar o nosso decipher, né? Então, ó, vai ser o create decipher IV. E é a mesma ideia, mano. Se quiser, ó, faz o seguinte. Vou colar aqui, vou recortar essa linha e vou colocar aqui em cima. E aí, no lugar desse cipher, vou deixar esse aqui. Então, olha que bacana. Ficou bem mais fácil de trabalhar dessa forma. Para descriptografar, cara, como é que é? É só fazer o processo contrário. Então, a gente vai dar um return cipher. Vai fazer o quê? Ponto update. Então, a gente vai atualizar esse dado aí que tá aí. E ele vai ser o quê? Ele vai ser de base 64 para o que a gente quer? A gente quer para o UTF-8. E o final da string dele, né? O final do buffer dele vai ser um cipher.final, também nesse mesmo UTF-8. Vamos ver se funciona. Salvei, vou lá agora para a nossa index. Vou fazer o processo contrário, né? Então aqui, ó, vai ser o decrypt, né? Aqui vai ser o decrypted e vou passar o dado lá. Então agora esse cara aqui vai receber o dado encriptado, né? Que é o nosso result. Salvei, vamos ver qual que é o resultado. Então olha que bacana, mano. Ó, o result tá lá com a informação toda criptografada e a gente conseguiu fazer o processo contrário. Então é isso que a gente precisa. Ah, aí tá fácil agora, né, mano? Agora que a gente já fez toda a criptografia, é a gente criar propriamente os métodos agora para substituir as funções do próprio Node.js. Vou deletar isso aqui daqui, né, que a gente não vai usar eles daqui, né, a gente vai usar de outras formas. Vamos fazer o seguinte, vamos criar mais um método, vou chamar ele de custom fsPromises. Por que fsPromises? Porque lá no app, ó, o que a gente está usando é do promises. Então a gente vai substituir o read file e o write file de dentro dele. Vamos criar então o nosso class custom fsPromises. Já dá um módulo exports no nosso custom fsPromises. E aí o que ele vai receber, cara? Ele vai receber por padrão aí o nosso crypto helper, né? Por quê? Porque a gente vai fazer a criptografia aqui, né? Aqui que a gente vai ter as nossas funções propriamente ditas. Beleza, então vamos pensar agora o que a gente pode fazer. Vamos fazer um write file, né? Para escrever o arquivo, para ele já escrever por padrão criptografado. Então vai ser o write file, ele vai receber os mesmos dados que o nosso write file recebe, né, cara? Que o Node.js recebe por padrão. Ele recebe o file name, o data e o encode, né? Passar encode vazio. Vamos pegar agora o nosso encrypted text. Vai ser o quê? Vai ser o this cryptohelper.encrypt, né? E aí ele vai receber o quê? Vai receber o data, né? Só tem que lembrar que ele é uma promise. Da onde que eu tô vendo isso? É daqui, ó. É o nosso encrypt que recebe o data. Feito isso, a gente manda de volta aí o que ele deveria ter feito, né? O que o write file já faz. A gente vai passar o file name e o data, no lugar do data, a gente vai passar o nosso text que acabamos de gerar e o encode. Pô, daria pra fazer a mesma ideia que a gente fez lá na index, né? Olha o que daria pra fazer. Daria pra fazer o object.vars. Fica legal, né? Porque aí ele já transforma num array certinho. Ué, Eric, mas tá difícil de entender. Por que você criou esses métodos retornando? Porque imagina só, primeiro ele vai executar o nosso write file e só depois ele vai chamar a chamada original, que é o write file de dentro do promises. Esse cara aqui, por padrão, recebe aqueles métodos lá. Se a gente olhar aqui, ó, ele recebe o path, recebe o data e as opções ali, que pode ser o encode ou não. Então agora a gente já cria o nosso método para configurar tudo isso. Como é que a gente faz isso? Então, ó, vamos criar aí primeiro, vamos criar aí um método chamado configure, que ele vai retornar a configuração, né? Ele vai falar qual que vai ser a ordem de execução dessas funções para bater em cima do método antigo. Para fazer isso, vamos criar umas constantes agora, que aí a gente não deixa nada perdido, né? Então, ó, é o seguinte, né? Vamos criar uma função aí, vamos criar uma variável chamada event order, para a gente saber a ordem das coisas, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, o nosso app, qual que é a ordem da execução das coisas? No write file, a gente tem que executar a nossa função antes do write file e depois chamar ele para ele salvar em disco, certo? Já no read file, a gente tem que usar esse primeiro, pegar o dado, jogar em memória, descriptografar para só então retornar. Então, o processo é meio inverso. Então, a gente tem que criar alguma forma de controlar esse mecanismo. Então a gente vai falar o seguinte, vai ser o ato original call. Então depois da chamada original, né, que vai ser, por exemplo, no read file, né, depois que ele chamou o read file do sistema operacional, ele vai chamar a nossa função. Para fazer isso, a gente vai chamar um symbol, então a gente vai criar um objeto aí, e esse símbolo vai ter essa mesma chave. Por que símbolo, né? Esse símbolo aqui seria a mesma coisa que eu definisse isso aqui, ó. Seria a mesma coisa que isso. Por que eu estou definindo como símbolo? Porque aí eu garanto que ninguém vai tentar criar um enum de novo
com uma string, né, cara? Toda vez que alguém precisar usar o nosso enum, né, essa chamada que a gente tem aqui, ele vai ter que chamar exatamente desse arquivo. Se não chamar, ele nunca vai bater na execução que a gente quer. Bom, já que a gente tem o do after, vamos fazer do before também, né? Então vai ser o before. Então antes e depois. Antes da chamada original, depois da chamada original. Agora é só dar um mod.exports nesse event short. Aí fica esquema. E agora, lá no nosso custom FS, a gente importa ele, né? Então eu vou falar o seguinte. Olha, eu defini o nome errado, hein, mano. É constantes. Aê, agora sim, mano. Constantes, então. Vou fazer o quê? Eu vou importar esse event order lá, né? Então o Visual Studio já tem tudo que a gente precisa para importar, né? E agora, no nosso configure, a gente vai definir ele. Então, primeiro de tudo, né? Vamos criar as nossas opções, né, cara? Como é que a gente vai lidar com essa lógica para depois de tudo. Então eu vou criar agora o nosso write file options. Quando a gente for interceptar, a gente já define um padrão de um objeto. Então, o write file vai ser executado quando? Então, ele vai ter um N. Quando ele vai ser executado? Ele vai ser no nosso event order, ponto, tem que ser antes, né? Então, antes de chamar o objeto original do Node.js, vai executar a nossa função. Porque depois que ele encriptou o dado, ele passa o array de novo para frente. E aí, a gente fala qual que vai ser a função. E a função vai ser o nosso write file, né? E aí, o write file, para garantir que ele vai manter o D certinho, a gente passa o bind this, né? A gente tem live disso aqui também, aqui no canal, se você não tá sabendo. Com isso, vamos criar um objeto map, né? Então, ó, vai ser o nosso configuration, vai ser um new map. Bom, temos live também sobre o que é esse tipo map aí, mas pô, não se preocupa agora a se atentar nesse detalhe, né? Vai fazendo e depois a gente vai fazendo junto. Então, ó, configuration.set, qual que vai ser a chave desse cara? Vai ser esse mesmo nome aqui, né, cara? Porque lá no FS, né, quando eu digitar aqui o nosso promises ponto, a gente vai substituir essa função. Então, o nosso FS promises aqui tem que ter exatamente esse mesmo nome lá na chave. Então, tudo que a gente definir nesse configuration tem que ter exatamente o mesmo nome que tá lá no promises. Feito isso, a gente passa o valor. Então, o valor vai ser o nosso write file options, né, sem o this aqui. Feito isso, dá um return configuration. Aí vai ficar mais esquema, né? Depois que a gente configura, fica bem mais fácil de trabalhar com nossos objetos. Vamos chamar ele lá na index agora, para a gente ver como isso vai funcionar. Então, primeiro de tudo, vai ser o custom fs promises, né, para ele importar. Vou dar um custom fs promises é igual a new fs promises, que ele recebe no construtor, o CryptoHelper, né? E depois ele tem o configure, né? E aí o configure retorna o nosso map. Beleza, então agora falta fazer só o link das coisas, né? Agora a gente já criou as funções, né, que vão sobrescrever o comportamento default. Agora a gente precisa realmente fazer essa cola. Para fazer essa cola a gente vai usar o padrão decorator, né? Vamos chamar o decorator de decorator.js, né? Fica facinho de trabalhar com ele. E no decorator, o que a gente faz? Vamos criar nossa classe então. Vai ser o classe decorator. Já dá um module exports pra não esquecer, né, mano? Pô, aí sim, aí é outro nível, né, mano? Beleza, já vamos importar as nossas constantes, né? Então vai ser o event order de dentro das constantes, para já deixar aí facinho. E agora vamos criar um método estático, né, mano? Que a gente não vai precisar lidar com this. Então vai ser o decorate module. Então ele vai servir para o FS, vai servir para qualquer módulo. Por quê? Porque ele vai receber aqui o que são os métodos que precisam sobrescrever, né? Então vai ser o override methods e o target. Certo? Então, quem ele precisa sobrescrever? É importante saber que, nesse caso aqui, a gente pode até estar ferindo aí alguns conceitos de programação funcional, né? Porque a gente vai criar um objeto mutável, né? Esses métodos aqui vão substituir o comportamento default aí da instância global do FS. Por quê? Porque, pô, a gente está partindo do princípio que é uma função que já é legada e a gente quer melhorar ela, beleza? Bom, primeiro de tudo, né, cara? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um clone, então eu vou chamar ele module clone, vou dar um objet.assign e vou fazer um clone de quem, cara? Vou fazer um clone do target, certo? Esse target aí, vamos imaginar que é o nosso promises, né? Que seria esse objeto aqui que está dentro do app, né? Esse aqui é o nosso alvo. Então esse promises aqui a gente vai substituir as funções que estão dentro dele, certo? Então eu estou fazendo um clone desse promises aqui para dentro dessa variável. O que a gente vai fazer agora? Como a gente está trabalhando com um tipo map, a gente pode navegar em cima dele com o for, né? Então eu vou dar um for nesse overriding methods. O que ele retorna? Ele retorna o key e o value. O que é o key e o value? Isso você não está sacando ainda. Lá no nosso FS promises, ó, o key vai ser esse cara aqui e o value vai ser esse aqui, beleza? Então vai ser a string
do write_file. Perfeito, cara. Então, o que eu quero simular agora? Eu quero fazer exatamente, garantir que essa chave existe no módulo clone. Como é que eu faço isso? Eu quero pegar esse valor lá. Então eu vou falar aqui a old_fn, né, a função antiga, a função que é nativa do Node. Eu vou usar o reflect.get. Isso é legal, hein, mano? Qual que vai ser o target? Vai ser o módulo clone e a chave vai ser o key. Por que eu não estou fazendo o módulo clone na posição key, por exemplo? Seria a mesma coisa. Porque se não existir, ele vai dar uma exceção. Então com o reflect eu garanto que, mano, tem que ter o dado lá, senão vai quebrar tudo. Beleza? Porque esse overridden methods, as chaves dele tem que ser exatamente igual às chaves que vão estar dentro do módulo promises. Uma vez que a gente já tem esse dado antigo, o que a gente pode fazer? A gente pode executar ele, guardar ele para executar ele depois. Então eu vou criar um método privado agora, chamado decorate. O que esse método decorate vai receber, cara? Ele vai receber lá o fn e o n e vai receber o old_fn. Pô, Eric, de onde você tirou esse fn e o n? Lembra que a gente definiu aqui, o n e o fn? O n é para saber quando tem que ser executado e o fn é a função que ele vai executar propriamente dito. Como é que a gente faz isso então? Se o n for igual ao event order after original call, então se ele tiver que ser executado depois da chamada original, o que ele vai fazer? Ele vai ter que executar primeiro o old_fn e depois o fn, que é aí a sobrescrita do método. Se a ordem for before, né, se for antes do módulo original, aí a gente faz o contrário. Então vai ser o quê? Vai ser a nossa função customizada e depois o old_fn. E a gente guarda tudo isso aí. Então, ó que bacana. A gente vai guardar que vai ser a first e a second, beleza? Só pra gente saber a ordem do que tem que executar primeiro, né? Fica mais fácil. Porque lá no read vai ser numa ordem e no write vai ser uma ordem completamente diferente. Beleza, mano? O negócio tá ficando avançado, hein, mano? Beleza. O que a gente precisa fazer, então? A gente precisa chamar o first. Então, como é que a gente faz para chamar o first? Como boa prática, vamos guardar o result aí nele. Vamos partir do princípio que todo mundo é uma promise, né? Porque a gente está sobrescrevendo o módulo promises do Node.js. Eu vou chamar o first.apply, né? O apply eu já vou falar qual que é o contexto que ele tem que usar e quais são os argumentos que ele precisa executar. Então, o que vai ter que ser isso aqui, cara? Vai ter que ser uma função que executa uma função. Por quê? Olha que bacana. Se eu chamar esse first do jeito que está aqui, por exemplo, qual que é o nosso plano? O nosso plano é fazer isso aqui, this decorate, e a gente vai passar o quê? Vai passar o value. O value por quê? Porque o value tem essas informações. E depois a gente vai passar o old_fn. Se a gente chamar dessa forma, ele já vai executar as funções e não é o que a gente quer. A gente só quer que ele seja executado quando for chamado lá no app. Quando chamar o write_file, ele é para executar esse bloco de código aqui. É para ele saber qual é a ordem que ele tem que executar e realmente executar tudo isso. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai falar que isso aqui, na verdade, vai ser só uma preparação. Então, eu vou fazer o seguinte, vou definir ele como método estático também, e ele vai ser o quê? Ele vai ser uma função que retorna uma outra função. E essa segunda função, ela vai ser uma função assíncrona que recebe os argumentos, né? Ô, Eric, como assim, mano? Que argumentos são esses? Se a gente olhar aqui, o write_file, quais são os argumentos? O que seriam os args? Seria essa lista aqui, certo? Do read_file, é tudo que tiver dentro dos parênteses do read_file. Perfeito, agora a gente passa o args daqui. Então a gente só repassou o que estava lá do write_file. Perfeito. O que a gente precisa garantir? A gente precisa garantir que essa primeira execução ela vai retornar sempre um array, né? Por quê? Porque o apply ele vai passar o array de argumentos, né? Então, sei lá, aqui, por exemplo, nesse caso aqui, qual que é o array de argumentos? A primeira posição é esse overridden e a segunda é o target. Então tem que ser sempre um array. Vamos verificar se é um array. Const, default, fort. Vai ser o quê? O array.isArray. Então, se esse result for um array, a gente só retorna ele. Se não for, a gente vai retornar ele como um array. Perfeito? Por quê? Porque se ele retornar, por exemplo, só um objeto com uma única posição ou só um número, vai dar problema no args. O args tem que ser obrigatoriamente um array. Então o que a gente pode fazer? Agora é só a gente dar um return, second.apply. Vai passar o quê? Vai passar o this também para manter o contexto e passa o default format, porque tem que ser um array propriamente dito. Então dessa forma a gente já faz a cola de tudo, né? Pô, é só isso? Quase isso, né, mano? Agora, o que a gente pode fazer? Agora a gente cria um nosso objeto, então eu vou chamar ele de Final Functions, que vai ser também do tipo map. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com esse Final Functions aí, ponto set
certo? Qual que vai ser a chave dele? Vai ser o key e o value vai ser esse cara aí. Nossa, Eric, mas agora eu viajei, mano. Por quê? Olha que legal, mano. Olha o que a gente vai fazer. Com esse functions aqui, cada chave ele vai ter o nome dos objetos que a gente está subscrevendo, certo? Então cada key aqui vai ser ou write file, ou read file e assim por diante. Vou jogar todos esses caras aí que já estão modificados, né? Então essa aqui é a nossa função modificada e vou guardar no objeto. Para depois de tudo isso, eu jogar para a instância real, que é o nosso target. Nossa, isso aqui vai ficar legal, hein, mano? Não é conteúdo avançado que você gosta, mano? Oh, é isso aí. Bom, primeiro de tudo, vou transformar esse map aí em um objeto. Então vou chamar ele de new functions. Vai ser o quê? Vai ser o object.fromEntries. E vou passar o final functions. Transformei ele agora em um objeto. Agora, eu vou fazer o quê? Vou dar um object.assign e eu vou falar o seguinte. O nosso target, né? Então, ó, o nosso target vai substituir tudo que tiver do nosso new functions. Então, qual que é o seguinte aqui? O target é o nosso promises, lembra? Ele vai ter lá o write file e o read file. Nesse new functions aqui, vai ser um objeto que vai ter esses mesmos nomes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar esse objeto aqui e falar assim, olha, todas as chaves que estiverem aqui com o mesmo nome das chaves que estiverem aqui, serão substituídas. Feito isso aqui, mano, é fazer a mágica acontecer. Agora, lá na nossa index, a gente faz a nossa colinha de tudo isso, né? Vai ser o quê? O decorator.decorateModule. O que ele precisa? Ele precisa lá dos methods, que é o nosso custom promises aí. Qual que é o nosso target? Vai ser o require fs promises. Ó, agora já ficou mais claro, né, mano? E repara, ele não vai retornar nada, né, cara? Porque nesse caso, ele vai substituir o que a gente já tem aí do nosso decorator, né, de dentro do nosso fs promises. Com isso, só com essa linha de código, o que estava funcionando daqui para baixo, a gente não vai precisar mexer em nada, mano. Agora a gente deveria ver uma saída agora com os dados criptografados. Então, ó, vou salvar. Vamos ver no app se tá tudo certinho, ó. Então, ó, esse cara aqui agora tem que aparecer encriptado, né? Vamos ver se deu certo. Ó, apareceu encriptado, maluco. Agora foi esquema. Por quê? Porque agora no nosso decorator, a gente já criou toda a lógica pra gente substituir a quantidade de métodos que a gente quiser. Então ficou bem divididinho. Agora, pra gente fazer pro nosso read file, olha que difícil que vai ser, mano. Vamos criar lá então, ó. Vai ser o async read file. Tem que lembrar que tem que ser o mesmo nome do método original, né? Porque senão não vai dar certo a cola de grudar os dois aí. Então no read file ele vai receber o dado. Então lembra, o read file ele tem que partir do princípio que alguém já trouxe esse dado do disco, eu já tenho a string, só que essa string está encriptada. Eu preciso fazer o contrário, certo? Então eu vou falar o seguinte, vai ser o decrypted, vai ser o await this, vai ser o nosso cryptohelper.decrypt, né, cara? E aí a gente passa o nosso dado. Feito isso, é só retornar o nosso decrypt. Se quiser ver se é o mesmo nome, né, cara? Vê lá, ó. Tem que ser o mesmo nome, ó. Decrypt passando data, decrypt passando data. E agora? Agora a gente faz a mesma ideia que a gente fez aqui, né? Então, se quiser até copiar e colar, ó, no lugar de write aqui, ó, vai ser o quê? Vou dar um Ctrl D, mano. Tudo que tava com write aqui, vou escrever o read, que aí é o mesmo padrão. Só que aqui, qual que vai ser a diferença? Esse aqui vai ser depois, né? Então tem que ser o after. Depois da chamada original, ele vai passar esse cara aí. E agora, Eric, o que vai acontecer? Bom, não salvei ainda, certo? O decrypted tá lá com esse dado. Se a gente olhar o nosso arquivo que foi gerado, ó, tá lá com dado criptografado. Só que agora, quando eu salvar, teoricamente a gente tem que ver a saída descriptografada. Então salvei e deu um erro aí, mano. Por que deu esse erro, né, mano? Aqui, ó, no nosso decrypt, né? Tem que definir ele como .toString também, né? Vamos ver se funciona. Ó, coloquei o toString lá e foi certinho, né? Porque ele entendeu que era um buffer, né? Ele entendeu que era outro tipo de dado. Agora sim, maluco. E ó, tá o dado lá, mas como é que será que tá o arquivo? Não, o arquivo continua seguro. Só quem for acessar esse dado vai ter que ter a chave que você definiu, que você guardou no seu banco de dados e assim por diante, sem complicação e sem choro. E para quem curte desenvolver Web APIs, eu fiz um vídeo bem legal aqui no canal sobre como criar uma API sem frameworks. Mas claro, se você quer um conteúdo mais profissional para agilizar a sua produtividade no dia a dia, tem aí meu treinamento de aplicações serverless na AWS.
E ele te ensina desde o básico até o avançado sobre web services profissionais na web. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar depois. Ah, e todo dia tem conteúdo novo lá no meu LinkedIn. Se você curte conteúdo diário em forma de texto, vamos conectar lá também que você vai gostar. Também te convido a acompanhar no Instagram, porque lá eu solto os bastidores dos trabalhos que eu venho fazendo por aqui. E aí, viu que doido que é, mano? Eu sei que tem bastante coisa a ser pensada nesse tipo de aplicação. Substituir o que o módulo nativo do Node.js faz pode não ser uma coisa tão legal de se fazer em uma aplicação começando hoje. Mas pensa num legado, onde você precisa adicionar um comportamento que necessariamente precisa afetar todos que usam aquela mesma função. Por mais arriscado que seja adicionar um decorator para logar, colher estatísticas ou até pré-processar algo, pode ser extremamente útil. O código-fonte desse projeto está aqui na descrição. Não esquece de deixar o estar no projeto e, claro, enviar para seus amigos. Eu quero saber de você quais ideias que vieram aí na sua cabeça. Para qual tipo de operação você usaria o que nós fizemos aqui? Ah, e eu já estou esperando as suas dúvidas sobre a performance de usar criptografia em Node.js. Para isso eu deixei links aqui na descrição do vídeo sobre quais são os limites dos algoritmos de criptografia e, claro, os limites de processamento. Comenta aqui embaixo também sobre o que você quer ver nos próximos vídeos e me ajude a alcançar mais e mais pessoas compartilhando esse vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que pode inspirá-los também. Espero que esse conteúdo tenha superado suas expectativas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo novo. Eu sou Eric Wendel e até o próximo vídeo.